Olá a todos, vamos tentar responder duas perguntas para aqueles que desejam conhecer um pouquinho melhor a doutrina dos Espíritos, essa doutrina que abraçamos e que traz tanto alívio, tanta consolação para cada um de nós. Uma das perguntas que colocamos aqui como pergunta 4, porque tiveram outras antes dela, é como explicar o sofrimento dos espíritos em sua primeira encarnação, se não havia uma vida anterior para justificá-lo. Recorremos, assim, ao Livro dos Espíritos, no capítulo 1, que fala sobre progressão dos espíritos, e na pergunta 115, Kardec indaga os espíritos. Dentre os espíritos, uns foram criados bons e outros maus? E a parte mais importante dessa resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, e deu a cada um deles a missão de fazê-lo chegar progressivamente à perfeição. Ou seja, na realidade, o que ocorre é que Deus nos criou simples e ignorantes. Como ele nos criou simples e ignorantes, porém, tendo o livre arbítrio, nós temos o direito de escolher o caminho que vamos tomar. Alguns optam desde cedo por um caminho correto e evitam uma série de sofrimentos nos anos que se seguirão. Já outros caem em tentações, acabam fazendo opções infelizes e um dia terão que, vamos dizer assim, resgatar esses erros que cometeram. Ainda nesse mesmo capítulo, no capítulo 1, sobre progressão dos espíritos, na questão 127, ele ainda indaga se os espíritos foram criados iguais quanto às faculdades intelectuais. Sim, eles são criados iguais, mas é preciso que o livre-arbítrio siga seu curso, progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade. Na realidade, existem espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem. Isso não significa que eles sejam espíritos perfeitos. Se eles não têm más tendências, eles não deixam de precisar adquirir a experiência e os conhecimentos necessários para alcançar a perfeição. Nós podemos compará-los a crianças que, apesar da bondade de seus instintos naturais, necessitam desenvolver-se, esclarecer-se e não chegam sem transição da infância à idade madura. Simplesmente, assim como temos homens que são bons e outros que são maus desde sua infância, assim também há espíritos que são bons ou maus desde seu princípio. Com a diferença capital de que a criança tem instintos inteiramente formados, enquanto que o espírito, quando da sua formação, não é mau nem bom. Ele tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre arbítrio. Assim, eu espero que vocês tenham entendido, né, a resposta a essa pergunta. Na realidade, o sofrimento vai derivar do caminho que o espírito resolveu trilhar desde sua primeira encarnação. Na pergunta seguinte, que colocamos aqui como pergunta 5, se não é justo sofrer sem merecer, por que Jesus sofreu se ele não merecia? Ora, essa pergunta é muito simples de responder. Jesus era um espírito perfeito. Quando da criação do orbe terrestre, há mais ou menos 6 bilhões de anos, conta-se que o Cristo se reuniu com outros espíritos também perfeitos, de sua grandeza e magnitude, no local onde seria mais adiante, né, seria criada o planeta Terra, tendo coordenado a existência do nosso planeta desde o início. Então, quando ele encarnou entre nós, ou seja, quando ele veio num veículo de carne, em primeiro lugar,
Ele não precisava vir. Ele veio por quê? Porque ele queria, pelo seu exemplo, demonstrar que nós estávamos trilhando um caminho errado, que na realidade era o amor, a paz, a fraternidade, eh, o respeito pelo próximo, que seriam os verdadeiros ensinamentos de Deus, como os antigos profetas já haviam falado. No entanto, Jesus vem há 2000 anos, numa época onde o mundo ainda era muito bárbaro, né? Onde os homens ainda tinham costumes muito primitivos, mesmo já tendo eles progredido muito em relação àqueles primeiros homens, né, de mais de 10.000 anos antes. Então, ele sabia que quando ele aqui chegasse difundindo uma mensagem de paz, de amor, e não como um todo-poderoso que impõe a sua vontade, ele sabia que os homens não o compreenderiam e que ele seria sacrificado mesmo tendo pregado a paz e o amor. Mas isso tudo estava na programação do Cristo, porque ele sabia também que só pelo seu exemplo e pelo seu sacrifício é que aquela mensagem que ele tinha vindo trazer penetraria no coração dos homens e se perpetuaria nos séculos vindouros, que foi o que aconteceu. Vejam bem que tantos e tantos passaram, tantas almas grandiosas passaram pelo nosso planeta, né? Mas nenhuma foi tão estudada, tão comentada e tão tomada como exemplo como Cristo de Deus, como Jesus Cristo, né? Então, meus amigos, não é uma questão de merecimento ou não merecimento. Óbvio que Jesus não merecia sofrer, mas aquilo era uma missão a que ele tinha se proposto. E ele sabia que para que aquela missão desse certo, ele teria que se sacrificar por cada um de nós. Espero que todos tenham entendido esses esclarecimentos e até a próxima.